Dúvidas sobre piso vinílico? Então vem conferir esse vídeo aqui que eu mostrarei todos os detalhes desse piso que vem aparecendo tanto nos projetos. Ah, e para você que está acompanhando todo o processo da construção da minha casa, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma etapa que foi concluída aqui, que foi a instalação dos pisos vinílicos. Então vem comigo! Bom, se você já se perguntou se realmente vale a pena o piso vinílico, eu vou explicar para vocês a principal diferença entre o piso vinílico e o laminado. Muitas pessoas acabam se confundindo e acreditam que se trata do mesmo piso, mas ele é completamente diferente. Então eu trouxe aqui as amostras para vocês. E esse daqui seria o laminado, então ele é basicamente formado por 4 camadas, onde tem esse aglomerado de madeira, então ele é mais espesso e mais rígido. E aqui o vinílico, basicamente aqui a base dele é em PVC, então é uma borracha, né? Então ele é bem flexível mesmo, e por cima vai essa camada aqui, essa lâmina da madeira, né? Da madeira ou do cimento, cimentício se for, né? Mas é essa capa aqui de uso que a gente chama aqui na parte superior. Então, como vocês podem observar, ele é bem flexível, comparado aqui com o laminado, que ele é bem rígido. Então, essa é a principal diferença entre um piso e outro. Outra questão que a gente precisa levar em conta é a questão da espessura do piso. Então, se você for optar pelo piso laminado, você precisa prever uma altura maior. Se você for optar pelo piso vinílico, então você tem que considerar uma espessura menor ali na diferença entre o seu piso ali. Bom, eu peguei uma amostra aqui para mostrar para vocês. O piso vinílico a gente optou aqui para pôr na minha casa. Ele é o modelo da Eliane, então olha só, esse tom bem acinzentado, esse piso bem bonito também. Essa cor aqui se chama Energy Marfim. Então, como vocês podem observar aqui, ele tem esse tom bem suave aqui, que orna muito bem com o meu piso porcelanato ali, que é o cimentício. Então aqui, se vocês observarem, eu não quis criar aqui um grande contraste entre os diferentes pisos. Então aqui o piso frio, ele tem esse tom de cinza, e aqui o piso vinílico, então ele tem esses tons que puxa também para o cinza, que ele é um tom mais suave, mais claro, então que cria aqui uma continuidade entre os diferentes ambientes. Como vocês podem observar também, a gente deixou tudo alinhado. Geralmente a gente não indica deixar aqueles desníveis ou colocar aquele perfil. Eu sempre indico deixar tudo alinhado. Então por isso que é interessante você considerar a espessura do piso. Se você for optar pelo laminado ou pelo vinílico, então sempre considerar essas diferentes alturas ali. Bom, o primeiro item que eu vou comentar aqui para vocês é sobre as opções disponíveis. O piso vinílico, ele tem a opção colado, que foi a opção que a gente aplicou aqui no geminado. Existe também a opção do clicado, onde diferentes peças ali se encaixam uma com a outra. Existem opções também da manta, das placas e o autocolante. O autocolante, então, é um adesivo que você retira atrás da placa e aplica ali no seu ambiente. Bom, você precisa analisar a questão do seu clima, da sua região. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não indica colocar o clicado. Muitas das pessoas acabam colocando o clicado e às vezes acontece assim de estufar, acontece de trabalhar as peças. Então a gente acaba optando sempre para o colado. Então você precisa analisar a sua região. Então aqui no Brasil, por conta do clima, aqui é uma região também muito úmida, então esse clicado ele acabou que ele não se adaptou muito bem com o nosso clima. A questão também dos acabamentos, hoje existem as opções dos amadeirados, né, que é bem comum, então tem um leque de cores, desde o mais escuro até o mais claro, e existem as opções também no marmorizado e no cimentício também. Então o vinílico ele é muito versátil, tem muitas opções e cores para você combinar no seu ambiente, então é tudo de acordo aí com o seu briefing, com a imagem que você deseja transmitir no seu ambiente. Então eu sempre analiso ali a questão do que o cliente gostaria de passar, transmitir no seu ambiente para a gente escolher ali essa cor do vinílico. O segundo item é sobre a versatilidade. Muitas pessoas me questionam se pode utilizar o piso vinílico na cozinha ou no banheiro. E a resposta é sim, você pode utilizar, com uma exceção. Você não pode utilizar dentro da área do box. Porque o que acontece? O piso vinílico em si, ele é impermeável, ele é um PVC, uma borracha. Mas a cola é a base de água. Então o que acontece? Se você acabar empoçando a água ali, pode acontecer de descolar as peças.
Então, por isso que a gente sempre orienta a colocar em áreas que não deixam a água empoçada. Então, jamais você pode jogar água no ambiente que existe o piso vinílico, por conta da cola ser a base da água. O item 3, então, seria referente à resistência à umidade. Como eu mencionei para vocês, ele é sim resistente à umidade, mas precisa ter esse cuidado de não deixar nunca água empoçada ali no ambiente, porque sim pode acabar descolando as peças. No caso do piso clicado, acaba às vezes estufando a peça ali, acaba também a questão do mau cheiro ali, do mofo que acaba gerando embaixo por conta dessa umidade constante. Então, geralmente a gente não indica deixar a água empoçada. Ele é sim impermeável, mas a gente precisa ter esse cuidado ali por conta da cola ali, que é a base de água, e por conta também de estufar ali no caso do clicado também. A instalação aqui no geminado, eu gravei todo o processo para mostrar para vocês como funciona. Então, primeiramente, a gente passou uma camada de primer. Então, esse primer é realmente para selar ali o contrapiso com o piso vinílico, porque o que acontece? Aquela transferência de umidade ali que existe na terra, a gente não pode deixar passar ali para a cola, que igual eu havia mencionado ali anteriormente para vocês, a cola ali ela é a base da água, então a gente não pode ter nada de umidade ali que possa vir a deslocar as peças. Depois, com esse primer ali, a gente passou para a parte ali da massa niveladora. Então essa massa niveladora ali que nivelou todo o meu piso, e a gente também aplicou o impermeabilizante junto. Então juntamente com a massa a gente misturou o impermeabilizante, que é da Rebotec, que a gente optou aqui no geminado, por conta da impermeabilização, porque o que acontece? Aqui é uma casa térrea, então sim, existe muita umidade aqui, então a gente precisa ter esse cuidado ali reforçado para não ter essa troca de umidade da terra aqui para a cola novamente. Então por isso que a gente optou misturar ali na massa também esse impermeabilizante. Depois, com essa massa niveladora, a gente esperou secar mais ou menos por uma semana. Depois, com o piso bem seco, essa base ali bem seca, a gente entrou ali com a parte do lixamento. Então a gente lixou tudo aqui, retiramos todo o excesso de poeira para depois entrar com a cola e por fim para aplicar aqui o piso vinílico por cima. O item 5 seria referente à mão de obra. Então a gente sempre indica ser uma mão de obra qualificada. Aqui a gente contratou um profissional que realmente entenda ali para aplicar esse piso vinílico, pois realmente precisa ter essa base completamente nivelada ali para a gente não ter nenhuma variação ali aqui sobre esse piso vinílico. Então sim, a gente precisa contratar uma mão de obra qualificada para estar instalando esse piso vinílico. O sexto item, que é o item assim, para mim foi fundamental para eu ter optado pelo piso vinílico, principalmente aqui nos quartos, que foi o conforto. O piso vinílico, ele assim, a questão de conforto, tanto térmico quanto acústico, ele é excelente, gente. Aqui, como vocês podem observar, eu posso andar aqui no ambiente, que ele não emite aquele ruído toque-toque. Sabe aquele ruído assim do salto? É o que acontece geralmente no piso laminado. E o piso vinílico, como ele é uma borracha, a gente não tem essa transferência desse ruído. Então esse toque-toque não existe aqui com o piso vinílico. Então assim, para mim foi fundamental eu ter optado pelo piso vinílico por conta do conforto. Além disso também eu gosto muito da ideia de poder andar descalço no ambiente, de ter esse conforto mais térmico, sabe? E o piso vinílico, ele é um piso mais quente, ele não é aquele piso frio igual o porcelanato. Então, por conta disso, eu sempre indico colocar nos ambientes que são os ambientes mais íntimos, principalmente quartos, escritórios, utilizar um piso assim quente, que seria o piso aqui vinílico. Muitas pessoas me questionam sobre a resistência do piso vinílico. O que define a resistência de um piso vinílico é a capa de uso. O que seria a capa de uso? A última camada, a camada superior aqui, ela tem uma camada de proteção que tem diferentes espessuras. Por exemplo, uma residência a gente indica de 0,2 a 0,3 milímetros a capa de uso, que é um tráfego leve e moderado. Então, por exemplo, aqui no geminado a gente aplicou o vinílico com a capa de uso de 0,2, então que é um tráfego aqui leve. Então, por exemplo, se fosse um comércio, então um comércio com ali um tráfego moderado, a gente indica 0,3, e um comércio que possui alto tráfego, a gente indica 0,5 milímetros. Então, essa é a variação ali que existe, né, na questão da resistência. Então, assim, é a variação dessa capa de uso que vai definir a questão do valor também do piso vinílico. Às vezes, quando vocês forem observar na loja que existe uma variação entre um preço e outro, que às vezes é a capa de uso que varia. Então, se for uma capa de uso com uma espessura maior, existe essa variação sim de valor. Outra questão também que às vezes as pessoas
acreditam, né, que se for um piso mais espesso, então aqui é uma variação, um piso vinílico mais espesso comparado a esse daqui de 2 milímetros, então se vai interferir na questão da resistência, mas não, gente, não vai interferir. Essa espessura aqui, por exemplo, um piso de 2 a 3 milímetros, não vai interferir na questão da resistência, mas sim na questão acústica. Então, quanto mais espesso é o piso vinílico, melhor vai ser a questão acústica. Por exemplo, um apartamento que às vezes tem muito problema com relação a ruído, às vezes do vizinho de cima, a gente indica colocar um piso com uma base mais espessa. Então, isso não vai interferir na questão ali da, vamos dizer, da resistência, mas sim na questão acústica do ambiente. A gente sempre indica também ter o cuidado para não arrastar móveis, pontiagudos ali, ou, por exemplo, deixar cair faca, algo nesse sentido ali no piso vinílico, que acaba danificando a peça ali. Então, a gente sempre indica colocar os protetores também ali, tanto em cadeiras, aquelas cadeiras também de escritório com rodízios, a gente sempre indica colocar o rodízio ali de silicone, justamente para proteger cada vez mais ali a questão do piso vinílico. Então precisa ter essa proteção, esse cuidado ali para a gente não acabar danificando ali a peça. Referente à facilidade de limpeza, ele é um piso muito simples de manter limpo, então a gente nunca indica jogar água com balde, a gente sempre indica com um pano úmido e sabão neutro, é o suficiente já para limpar o piso vinílico, então nunca utilizar também produtos químicos que podem sim danificar a peça. Muitas pessoas dizem, eu quero colocar uma boa ou algo, não gente, não coloca esses produtos químicos que acaba danificando, então a gente precisa ter esse cuidado e apenas sabão neutro, um pano úmido já é suficiente para limpar o piso vinílico. Então, assim, como ele é uma superfície realmente impermeável, ele não absorve nada, ele não é um piso que vá manchar ou absorver qualquer item. Então, sim, a gente indica somente ali um pano úmido com o sabão neutro. Com relação aos reparos, os reparos é muito simples, gente. Como assim, principalmente a questão do colado, se acontecer de danificar alguma peça por conta às vezes de um móvel, por conta às vezes da radiação solar, o sol sim danifica, ele acaba desbotando sim o piso vinílico. Então essa incidência solar direta ali a gente não indica no piso vinílico, então precisa ter uma proteção, porque existem sim algumas marcas específicas, alguns modelos específicos que têm essa proteção UV, mas existe sim um custo ali realmente ali significativo para ter essa proteção. Então a questão desses reparos ali é bem simples, então você só recorta com estilete, ele retira a peça danificada e aplica a nova peça. Então geralmente a gente indica ter uma margem maior ali quando você for comprar o piso vinílico, tem ali uma margem onde você consiga guardar algumas peças. Se eventualmente você precisar substituir alguma peça, você já tem aquele lote guardado para poder substituir aquela peça ali que precisou de um reparo. O último item é referente se ele é indicado para pets. E sim, gente, hoje é muito comum a gente ter pets em casa, né? E a gente indica sim esse piso para quem tem pet. Por conta da acústica, então a gente não tem aquele ruído, aquele toque-toque, às vezes a unha do cachorro ou do gato ali que acaba, né, batendo na peça e ocasionando aquele ruído. O piso vinílico não acontece isso, então ele é muito indicado até com relação à urina do animal também. Se o animal acabar fazendo xixi ali, ele não vai absorver esse líquido por conta que ele é um PVC, então ele não existe poros ali que vá absorver esse líquido, então ele é muito fácil a questão da limpeza. Então somente com um pano úmido ali, um sabão neutro, você já consegue ali higienizar toda essa parte desse piso vinílico. Outra questão também, muitos animais às vezes têm um problema que se chama displasia coxofemoral, que é um problema que o animal às vezes acaba escorregando no piso porcelanato, porque o porcelanato ele é um piso sim mais escorregadio. O que acontece? O animal acaba abrindo a patinha e forçando, e o piso vinílico ele evita esse tipo de problema. Então você que tem um animal às vezes que tem um porte maior, que precisa ter esse cuidado, é até sim indicado o piso vinílico para ele, porque o que acontece? A patinha acaba não escorregando ali, então ele não vai forçando. Então para você que tem pet, sim, o piso vinílico também é indicado. Bom, eu já estou fazendo o teste aqui na minha casa, realmente esse piso ele é muito confortável, gente, você pode sentar aqui, você pode ficar
Então, realmente é muito indicado para ambientes que você precisa descansar, relaxar, ou que você realmente quer ficar mais confortável. Então, esse piso sim é indicado. Aqui eu separei algumas amostras do que eu imagino aqui para o meu ambiente. Então, eu imagino esses tons aqui do Gianduia, que é esses tons mais acinzentados, e os tons de grafite também. Então, aqui para combinar, é sempre necessário observar os veios da madeira. Então, aqui, como vocês podem observar, existem os veios aqui acinzentados, esses veios aqui mais claros também, que combina tanto com o meu piso porcelanato quanto com o MDF que eu vou utilizar nos móveis. Então precisa ter assim uma harmonia entre o piso vinílico com os móveis. O piso vinílico mais claro eu indico para quando você quiser ousar nos móveis e quiser realizar os móveis mais escurecidos. Então aqui, como é um ambiente que eu vou utilizar os tons de cinza, grafite, os tons mais escuros, então eu quis colocar um piso vinílico mais claro, justamente para a gente não pesar muito no ambiente. Então por isso que eu fiz essa combinação aqui, que eu acho que ornou muito bem. Caso você optar por um piso vinílico com essa cor mais escura, você precisa ter um cuidado maior para colocar os móveis com uma cor mais clara, porque o que acontece, o ambiente fica muito pesado, gente. Então, se você for optar por esse tipo de vinílico, então você pode colocar um móvel, por exemplo, nos tons de branco, talvez num tom de fende mais claro. Por exemplo, aqui nesse daqui, ele tem esses tons aqui que puxa mais para o bege, mais os tons de fende, então combinaria muito bem com a marcenaria. Então, você precisa ter esse cuidado sempre que for escolher o seu piso vinílico. Por exemplo, também a questão que a gente está utilizando muito hoje em dia também, o freijó. Então, geralmente a gente indica então um piso vinílico com essa coloração mais amarelada, assim, um pouco mais avermelhada, que orna melhor com o freijó também. Então, sim, a gente pode utilizar diferentes pisos, a madeira não precisa ser a mesma aplicada no chão, estar nos móveis também, mas a gente precisa ter uma linguagem, uma harmonia entre as combinações. Então, aqui, por exemplo, por isso que eu optei aqui por esse piso mais claro, porque realmente os móveis serão mais escuros, né? Mas que eu acho que vai conversar muito bem. Quando eu finalizar aqui a marcenaria, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, a questão dessa combinação final ali, né? Toda essa composição final. Mas para vocês também terem esse cuidado aí, eu acho que vai ajudar também essa dica para o lar de vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que foi um vídeo mais teórico. Quis mostrar também um pouquinho aqui do meu lar. E era isso, meus amores. Eu espero que vocês curtem aqui esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharem. Ativem o sininho também, que é importante que vocês recebam em primeira mão aqui sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam aqui desse vídeo de hoje. Também curtem e, claro, né, tem que ser inscrito aqui do canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!